Então, como é que essa disciplina funciona? Então, essa disciplina, ela funciona à distância há bastante tempo já. Então, são 10 anos que essa disciplina funciona à distância. E ela funciona assim. Então, vocês têm todo o conteúdo pelo Moodle. A gente não, nos últimos semestres do ensino remoto, a gente teve teve aulas ao vivo aos sábados. Esse semestre a gente não vai ter essas aulas ao vivo e a gente vai estar substituindo essas aulas ao vivo por atendimento com os monitores. Então, o Samuel deve ter comentado, tanto o professor Juan quanto o professor Lucas, eles vão estar conduzindo esses grupos de estudo ao vivo, em horários fixos na semana. Então, vou colocar aqui o professor Juan para convidar para o grupo de estudo dele e dizer os horários. Juan, qual que vai ser o teu horário de grupo de estudo e pelo Teams? Sábado seria hoje, por mim, 8h30. Então, até das 8h30 às 10, até para a gente se liberar, né, todo mundo, não conflitar, né, com os compromissos e questões pessoais de todo mundo aí. Isso, então tá bom. Então, o professor Juan, ele vai conduzir esse grupo de estudos aos sábados, às 8h30 da manhã, pelo Microsoft Teams, né? Vai abrir lá a chamada de vídeo lá para o grupo, e a gente também vai ter o grupo do professor, vai ter o time Juan e vai ter o time Lucas, né? Isso. Então, Lucas, convide aí os alunos para o seu grupo de estudos. Na verdade, meu grupo de estudos vai ser nas terças-feiras à noite, das 18h30 até as 20h10. Então, estão todos convidados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo. Então, tá. Depois a gente vai colocar lá no Moodle direitinho, no quadro mural, essas informações dos grupos de estudo, então, do Lucas e do Juan. Tá. Então, como é que funciona a disciplina? Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso Moodle, né? Que vocês já devem ter entrado lá, com certeza. Então, vamos lá. Então, no Moodle, vocês têm esse espaço, que é o quadro mural, né? Eu não sei quantos de vocês que leram com atenção o quadro mural, mas aqui, em geral, a gente coloca as informações relevantes da disciplina. Então, se vocês têm algum recado, por exemplo, aqui vocês tinham o recado da inaugural, que era algo que estava para acontecer, tinha o recado do sorteio do livro, tinha o recado que eu estaria postando os materiais ao longo da semana, um recado sobre como pedir atendimento e tal. E aqui na parte de baixo, que a gente se refere aos cards da disciplina, a gente tem o conteúdo. Então, esses primeiros 3 cards aqui, informações, ferramentas de ensino e atendimento, eles são gerais, vocês vão usar ao longo de toda a disciplina. Nesse primeiro aqui, vocês têm informações gerais da disciplina. Então, vou clicar aqui. Vocês têm, então, informação do livro-texto. Esse é o livro-texto. Tem, de novo, o convite para inaugural. Tem informação dos nossos outros materiais. E vocês têm aqui um exercício aqui da inaugural que eu vou fazer junto com vocês hoje, tá? Tem o plano de ensino da disciplina e tem aqui informações sobre o sistema de avaliação, que em geral é o que vocês têm mais dúvidas, né? E é por onde eu vou começar também. Mas só continuando aqui no Moodle nessas 3 partes, se vocês clicam em ferramentas de ensino, vocês encontram o emulador da calculadora financeira, que a gente vai usar bastante, manual de algumas calculadoras, e vocês encontram também informação sobre aplicativos para avaliação por vídeo, que ela é opcional para quem quer conceito B e A. Eu já vou falar disso. E no terceiro card, vocês têm aqui atendimento. Então, nesse card de atendimento, vocês têm os nossos fóruns permanentes, tem o tradicional como funciona isso, que é quando, por exemplo, a aluna que chegou e não sabe como nada funciona. Então, ela vai no fórum como funciona isso e pergunta como funciona isso sendo o que ela tem dúvida. E depois, uma vez que compreendeu, né? Então, aqui está a explicação. Então, quando você não sabe usa como funciona isso, e quando você já sabe, não gosta e quer dar uma sugestão, fazer uma crítica, você usa o fórum de sugestões e críticas. Vocês não precisam usar os fóruns vocês postam e ficam para todo mundo que está cursando ou sendo professor ou monitor na disciplina. Vocês podem também usar o sistema de mensagens aqui do Moodle. Daí vocês podem mandar uma mensagem falando a situação de vocês direto para mim. Então,
Se vocês têm uma situação muito particular, que é só de vocês, assim, tipo, eu perdi o conjunto de exercícios, ou, enfim, estou com dificuldade de acompanhar a disciplina, uma situação que é muito específica de vocês, que vocês não querem compartilhar com um grande grupo, usem o sistema de mensagens, ou do Moodle ou do Teams. Combinado? E ali também, em atendimento, vocês têm as informações de como acessar a nossa equipe na plataforma Teams e como obter atendimento de nós, professores, pelo Teams. Certo? Professora, não entendi o que a senhora falou sobre conceito B ou A. Então, o que eu falei sobre conceito B ou A? Agora vamos falar aqui. Então, o sistema de avaliação são 3 fases. São 3 fases de avaliação. A gente tem uma primeira fase que a gente chama qualificação. O que é a qualificação? A qualificação é quando vocês completam todos os tópicos de estudo da disciplina. Então, nós temos 10 tópicos de estudo. Então, vou voltar aqui no Moodle. Então, nós temos 10 tópicos de estudo. Temos conceitos básicos, juros simples, juros compostos, taxas, descontos, anuidades, equivalência de capitais, sistemas de amortização, análise de investimentos e correção monetária. Então, a qualificação consiste em completar todos esses 10 tópicos de estudo, fazendo os exercícios que constam em cada um deles com ao menos 90% de aproveitamento. Então, quais são esses exercícios que eu estou falando? Então, por exemplo, se vocês entrarem aqui em juros simples, digamos, né? Vocês vão encontrar esse conjunto aqui de exercícios, que chama questionário juros simples, certo? Que são os exercícios de fixação. Então, são esses questionários que vão ter em cada um dos cards, vai ter um conjunto de questionários desse tipo. E vocês têm que completar eles com 90%. Tá? Daí vocês podem me dizer assim, mas professora, 90%, socorro, é muita coisa. Bom, então, é um desafio. Então, da nossa experiência, a gente vem fazendo isso desde o início do ensino remoto, né? A gente vem fazer isso desde o ensino remoto e os alunos se assustam de início, mas no final eles percebem que ele é um desafio totalmente, vocês conseguem completar totalmente. Por quê? Porque esses 90% vocês fazem com todo o apoio da equipe, dos monitores, dos fóruns, dos colegas, com consulta. Vocês abrem o questionário, vocês têm 2 dias para completar o questionário. Então, a gente não teve nenhum aluno dizendo, está muito difícil completar esses 90% até então. Todos os alunos que a gente teve na disciplina conseguiram completar isso sem maiores problemas. E essa é a primeira fase da avaliação. Então tá. Daí, uma vez vocês passado essa qualificação, isso é a mesma coisa que tinha no semestre passado, para quem está revisitando a disciplina. A gente segue para uma parte nova da avaliação, que é a prova online. Então, essa prova online, ela vai ser baseada nos questionários que vocês fizeram, que acertaram 90%, com algumas pouquíssimas questões diferentes, mas na mesma linha. E nessa prova online, ela é toda feita pelo Moodle, com correção automática, e vocês vão ter 3 tentativas, certo? Então, vocês vão ter 3 tentativas nessa prova online. Essas 3 tentativas, elas incluem tudo. Elas incluem, caso vocês forem fazer a prova online e dar um problema no computador, na internet, na luz, nisso, naquilo, matou uma tentativa. Se vocês entrarem e se atrapalharem com a ferramenta e passou o tempo, vocês não conseguiram fazer nada, fechou uma tentativa. Se vocês depois demorarem para fazer, que em um dado momento a gente vai fechar a avaliação por vídeo e vai ficar só essas provas online, que também vai funcionar como recuperação. Então, essas 3 tentativas, elas são primeira tentativa e também já vale para recuperação. Então, são 3 tentativas no total e não existe possibilidade da gente adicionar mais tentativas. Então, vocês têm que ter uma sabedoria para abrir essa tentativa. É uma prova. Ela é diferente dos questionários, deixa eu colocar. Ela não dá a resposta automaticamente. Tá? Então, a prova online ela é diferente dos questionários, ela não tem correção imediata. O que eu quero dizer com isso? Se vocês já cursaram a disciplina ou se vocês já experimentaram fazer um dos questionários, vocês viram que vocês podem ir digitando uma resposta ali e na hora o Moodle diz está certo, está errado. Às vezes, se vocês chegaram num erro que é muito comum e que a gente tem pré-programado uma dica, vocês até recebem uma dica de onde vocês estão errando.
Então, na prova online, não, é prova valendo, é como se fosse uma prova mesmo. Então, vocês fazem e o Moodle não fala nada para vocês se vocês erraram, acertaram, se está certo, se está errado. Vocês têm que mandar uma resposta e entregar para Deus, tá? Então, ela é uma prova valendo, mas lembrando, se vocês tiverem estudado ao longo do semestre, fazendo os questionários direitinho, é bom vocês terem anotações dos questionários que vocês vão completando, porque essa prova ela vai ser semelhante, entendeu? Então, é uma prova que vocês têm, a ideia é que vocês estudem para a prova. A outra coisa que ela é diferente é que ela tem um tempo limitado, né? Os questionários, eles têm uma limitação de 2 dias para fazer. Então, vocês podem abrir o questionário hoje e terminar amanhã. A prova não, vocês vão abrir e vai começar a correr um cronômetro. Nada para esse cronômetro. Só o servidor do Moodle no CPD para esse cronômetro. Então, se vocês abrirem a tentativa, vai começar a correr. Eu penso em programar em 60 minutos, vai começar a correr esse cronômetro. E vocês precisam terminar antes do prazo. Se vocês não terminarem todas as questões no fim dos 60 minutos, o Moodle vai considerar entregue o que vocês fizeram até ali. Então, vocês têm que ter o cuidado para vocês fazerem, terem certeza que vocês estão conectados, e salvar as respostas de vocês no caminho, né? Enviando as respostas. Certo? Como é que funciona a aprovação? Então, por um lado, você só tem B ou A fazendo avaliação por vídeo. Por outro lado, que era uma coisa que não tinha no semestre passado, a gente está liberando. Para quem só quer o C, eu só quero passar nisso aqui e terminar minha vida e não quero fazer vídeo nenhum, vocês podem fazer só a prova online. Obtendo 60% na prova online, certo? Então, é uma prova. Então, se vocês têm 60%, vocês ganham 6 pontos, que é suficiente para vocês terem um conceito C, certo? Tá, mas daí, tá, professora, mas eu não estou aqui para ganhar conceito C, eu quero meu B, eu quero meu A. Então, tá, daí vocês vão ter que ir além da prova online, bem além da prova online. Então, o máximo, então, vai ser uma pontuação, certo? Vocês vão ter que ganhar de 0 a 10 pontos na disciplina. Com a prova online, vocês podem ganhar até 7 pontos. Então, se vocês tirarem 10 na prova online, vocês ganharam 7 pontos e com isso vocês se qualificam para avaliação por vídeo para lutar por um B ou um A, porque esses 7 pontos não dá B, não dá A, certo? Então, a gente está seguindo 6 pontos para C, 7,5 pontos para B, mínimo, e 9 pontos para A. Então, se vocês quiserem B ou A, vocês têm que gabaritar a prova online, é só assim que vocês se qualificam para avaliação por vídeo, vocês têm que gabaritar a prova online. Tá? Então, para se qualificar para B ou A, vocês têm que gabaritar a prova online e mandar um vídeo para avaliação. Certo? Então, depois que vocês gabaritarem a prova online, e vocês podem usar as 3 tentativas para gabaritar a prova online, podem fazer uma, digamos, vocês façam a primeira, conseguiram perto de 60%, tá? Faz a segunda, conseguiram alguma coisa entre 6 e 10. Vocês podem usar, estudar, daí ali na segunda vocês já entenderam muito bem como funciona a prova online. Então, vocês podem usar a terceira tentativa, estudar para obter esse 10, para então seguir para avaliação por vídeo, para obter B ou A. Vocês ganham até 3 pontos para o vídeo. Então, se vocês ganharem meio ponto no vídeo, vocês já têm B. Se vocês ganharem 2 pontos no vídeo, vocês têm A. Então, funciona assim. Eles comentaram que acham 60 minutos pouco tempo. 60 minutos é pouco tempo, então a gente vai ter de 10 a 20 questões. Eu acho que não é, da minha experiência do presencial, de quando a gente tinha provas que eram presenciais, 60 minutos não é pouco tempo, né? Não é pouco tempo para tu ser aprovado, para te ter 60%, né? Porque da nossa experiência, e eu tenho aí o Lucas e o Juan, que já são monitores da disciplina há bastante tempo e acompanharam essas provas, 80% dos alunos completavam a prova em menos do que esse tempo. Certo? Então, 60 minutos não é pouco tempo. Por que eu tenho, para mim poder ter uma avaliação que é 100% online para vocês, eu tenho que ter essa limitação de tempo, porque senão, eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou aluna de graduação, e se eu dou muito tempo para vocês fazerem a prova online, vira palhaçada, entende? Não vira, alguém já perguntou, já tem grupo WhatsApp na disciplina, vira prova em grupo, então não vai dar certo. Certo? Vai ser
vai ser meio bobo. Então, esses 60 minutos é para ser difícil mesmo, tá? É para vocês terem que treinar para conseguir fazer a prova em 60 minutos. Daí, a Nani colocou aqui, até porque sempre me atrapalha com a calculadora. Pois é. Então, essa usa bem. Então, se tu já está começando... Olha só que coisa boa, Nani. Se tu já está começando a disciplina sabendo que tu se atrapalha com a calculadora, tu tem 10 tópicos da disciplina para estudar, usando a calculadora e superar isso daí. Porque isso é uma coisa que vai te ajudar muito. O saber usar a calculadora financeira bem é a melhor ferramenta que vocês têm para fazer a prova rápido. O mundo das pessoas que vão bem na matemática financeira, na prova presencial, que vai seguir os... Enfim, que não era muito diferente dessa prova online, ele se divide entre as pessoas que usam a calculadora financeira bem e as que não usam a calculadora financeira bem. No presencial, a gente tinha o problema que nem todo mundo tinha a calculadora financeira física, né? Que a gente exigia. A gente não aceitava que usassem telefones celulares, nem laptops, nem nada. Na prova online, vocês têm acesso à calculadora financeira, todo mundo tem, porque tem os emuladores gratuitos. Então, vocês precisam usar bem esses 10 tópicos para aprender a usar bem essa calculadora e fazer a prova nos 60 minutos. Então, faz parte de toda a história vocês aprenderem a usar bem a calculadora. E isso faz parte de ter a prova nesse tempo limitado de 60 minutos. São quantas questões na prova online? São quantas questões na prova online? Ela vai ser de 10 a 20 questões. Eu ainda não elaborei a prova online. Então, vai ter de 10 a 20 questões. Os questionários valem com presença. Então, Jennifer, quando a disciplina era presencial, antes do ERE, que a gente cobrava a presença, sim. Mas desde que começou a pandemia, que iniciou o ensino remoto emergencial, a gente não pode cobrar presença. Então, os questionários não valem presença. Eles são a nossa ferramenta de ensino-aprendizagem, porque dos feedbacks que eu tenho dos alunos ao longo desses 10 anos de matemática financeira e AD, é onde eles mais aprendem é fazendo os questionários, tendo aquele feedback automático de estão acertando, estão errando. Então, os questionários, eles são uma ferramenta aqui, nesse momento, apenas uma ferramenta de aprendizagem. E esse critério de exigir que vocês façam 90% é para garantir que vocês aprenderam o suficiente para poder passar para a próxima fase. Porque se vocês forem, digamos, né, fazendo um questionário meia boca, avançando para o próximo, uma hora vocês não vão conseguir fazer, vão ter que voltar e refazer tudo, né? Ou não vão ter paciência de voltar e refazer tudo e vão ir meia boca até o fim e não vão passar na prova. Então, é melhor eu exigir de vocês 90% desde o início para que vocês tenham esse treinamento. A Milanda tem dúvida dos questionários? Não, os questionários são infinitas tentativas. Então, vocês têm, em cada um desses questionários que vocês têm que acertar 90%, para cada um deles vocês têm 2 dias e vocês têm tentativas ilimitadas nos questionários. Então, se vocês não conseguiram 90% na primeira tentativa, é só abrir outro e continuar. E eles são semelhantes um ao outro, eles mudam, como é que eu vou dizer? Eles são as mesmas questões com valores diferentes. Então, se tu fez uma tentativa e fez anotações daquela tua tentativa e já aprendeu a resolver umas questões, se tu abrir a segunda tentativa, tu tem muito boas chances de resolver rapidamente várias questões e daí gastar esses 2 dias para completar as questões que faltam. Eu recomendo fortemente que vocês façam anotações, porque como a gente tem a prova online, eu recomendo fortemente que vocês tenham um caderno de matemática financeira, façam anotações das questões, porque quando vocês forem estudar para a prova, isso vai ser útil, entende? Então, isso vai ser útil. E vocês, como vocês vão ter uma prova online, vocês podem fazer o questionário uma vez para completar os 90% e seguir. E vocês, quando chegarem lá no fim, tiverem prestes a fazer a prova online, podem voltar nos questionários e fazer de novo para estudar, tá bem? O que é a avaliação por vídeo? Então, vamos lá, Matheus. O que é a avaliação por vídeo? Então, a avaliação por vídeo, para quem está revisitando matemática financeira. Então, nos semestres anteriores, os 3 semestres anteriores, a avaliação por vídeo era a única forma de avaliação da disciplina, né? Tinha os questionários, a qualificação e depois caía direto na avaliação por vídeo. Alguns alunos se sentiam desconfortáveis em fazer o vídeo e eu percebi algumas coisas que talvez não valesse a pena. Para alguns alunos, o esforço de fazer o vídeo não valia a pena, porque eles não, sinceramente, eles não estavam em matemática financeira para ter B ou A. Eles estavam na matemática financeira para cumprir a tarefa e seguir para a próxima fase. E o vídeo, ele tem mais valor para aquele aluno que realmente quer dar aquele algo a mais, entende? Quer estudar um pouco a mais.
tá? Então, o que é a avaliação por vídeo? Então, a avaliação por vídeo, vocês têm que resolver uma questão de matemática financeira, que esse semestre não vai ser uma escolha de vocês, vai ser uma indicação, vai ser uma escolha minha. Eu ainda não tenho um critério de como eu vou fazer essa escolha, mas vai ser uma escolha minha. Eu vou usar, em parte, as questões que a gente deu de opção nos semestres passados. Eu posso escolher uma questão que foi de um dos questionários para vocês explicarem, mas a responsabilidade sobre escolher a questão é minha. Pode ser também que eu faça alguma ferramenta aleatória para escolher uma questão de forma aleatória para vocês, tá? Então, vocês vão ter uma questão de matemática financeira e vocês vão ter que gravar um vídeo de 5 minutos, tá? Então, vocês vão ter vai ser dada essa questão para vocês de alguma forma e vocês vão ter que fazer um vídeo de até 5 minutos explicando a resolução. Não é um desafio de edição de vídeos, não é um desafio do vídeo perfeito, é um desafio mais de didática, da gente saber. O meu objetivo quando eu olho os vídeos é saber o quanto vocês aprenderam a ponto de saber explicar. Porque o que realmente marca quando a gente aprende alguma coisa é a nossa capacidade de saber explicar aquilo. Então, o que eu vou estar avaliando, o que nós estaremos avaliando, eu e o Samuel, somos eu e o Samuel que avaliamos os vídeos, é isso. Quão bem vocês conseguem explicar aquele conteúdo, tá? E nos semestres anteriores, o aluno, para ele ter, a gente tinha o que a gente chamava envio válido, tá? O envio válido exigia que o aluno acertasse a questão. Era dada uma questão, não tinha prova online, né? E o aluno tinha que acertar a questão. Então, nesse semestre, como essa é uma avaliação complementar para separar os Cs dos Bs dos As, eu não vou exigir isso, tá? Então, vocês vão fazer um vídeo e eu vou avaliar pelo vídeo de vocês quantos pontos a mais aquilo está valendo. Então, por exemplo, se vocês quiserem um B, vocês já vão ter 7 pontos chegando na avaliação por vídeo. Então, se vocês quiserem B, vocês precisam meio ponto dos 3 pontos para conseguir esse B. Então, possivelmente, mesmo que vocês errem a questão, vocês vão apresentar algum nível de conhecimento que vai dar esse meio ponto. É assim que eu espero. Mas eu confesso que no ano passado, principalmente, eu recebi alguns vídeos de avaliação que não receberiam nem esse meio ponto, né? São vídeos, por exemplo, que eu observei que o aluno chegou no fim do semestre, não sabia usar a calculadora financeira de forma alguma para resolver um cálculo simples do tópico 3, não sabia usar a calculadora de forma alguma, não sabia as regras de arredondamento, não tinha captado a importância de não arredondar nos passos intermediários. Então, ele não seguiu, ele demonstrou, tipo, eu nem sei como ele tinha chegado ali na avaliação por vídeo, eu não entendo, né? E aí, esses são os riscos quando a gente deixa as avaliações simplesmente online, acontecem essas coisas. Eu vi isso várias vezes nos últimos 3 semestres. Eu vi vídeos de alunos que eu olhava o vídeo e eu não entendia muito bem como é que ele tinha passado pelos 10 questionários com 90% de aproveitamento. Vocês são alunos, eu, que nem eu já comentei, eu sou aluna também, eu tenho algumas desconfianças do que aconteceu, né? Mas, às vezes, eu conversei com alguns alunos, e daí agora eu vou contar um caso pessoal para vocês. Durante a pandemia, né, eu fazia treino funcional num estúdio, antes da pandemia, né? Com a pandemia, abria o estúdio, fechava o estúdio, daí uma hora eu cansei e disse assim, eu não vou mais depender do estúdio abrir e fechar, vou começar a treinar em casa. Comprei uns equipamentos e comecei a treinar em casa, tá? Chegou o verão agora, em 2022, e começou a ficar muito quente aqui em casa. Eu treinava na garagem, não tinha ar-condicionado, começou a ficar muito quente. E eu voltei para o mesmo estúdio. E daí, quando o professor... eu fui aluna há anos e anos desse estúdio. Quando o professor foi me passar os pesos, ele me olhou e disse assim, mas tu estava dando migué, né, nesses treinos em casa, né? Porque tu não evoluiu em nada. Então, eu treinei basicamente 1 ano em casa e eu não evoluí em nada. Ou seja, eu estava me enganando. Eu estava ali treinando sozinha e eu me enganei que eu estava evoluindo. Então, às vezes, por ter essa questão da gente estar estudando em casa, sozinho, com consulta, e ali vai, tenta e faz, e acertou 90%, a gente acha que está evoluindo, mas às vezes não. E às vezes não é uma questão de, como é que eu vou dizer, uma falta de honestidade, é simplesmente, né, uma falta de percepção. Então, isso é uma das coisas que eu quero fazer. Eu não tive tempo de fazer bem isso nos primeiros 2 tópicos, mas eu também quero fazer um checkpoint
vocês acompanharem, vocês mesmos acompanharem o quanto vocês estão evoluindo. Então, eu vou ter um conjunto de questionários ali, que não vai precisar fazer 90%, que é simplesmente para vocês terem, que vai ser diferente das outras questões, vão ser questões novas, para vocês acompanhar, vocês mesmos fazerem uma autoavaliação de quanto vocês estão aprendendo através desses checkpoints. Então, o vídeo explicando o cálculo, sim, o vídeo é basicamente explicando o cálculo, né? Então, vai ser dada uma questão e vocês vão explicar como vocês resolveram, assim como vocês gostariam de ver um professor explicando para vocês como se resolve. Então, vocês vão, digamos, explicar para alguém, fazer o vídeo como se vocês estivessem explicando para alguém como vocês resolveram. Tá, e como é esse vídeo que o Caio perguntou? Como é esse vídeo? Bom, vocês têm liberdade para fazer esse vídeo. Então, o que é obrigatório? Vocês se apresentarem, vocês têm que aparecer no vídeo, tá? Vocês têm que aparecer no vídeo, se apresentando, dizendo, oi, eu sou o fulano e eu vou resolver essa questão. Não precisa ler a questão, só precisa mostrar na tela a questão, enfim. Tá? Vocês têm que aparecer pelo menos nos primeiros segundos do vídeo se apresentando isso. E depois vocês resolvem a questão. Como que vocês resolvem a questão? Que materiais vocês usam? Vocês podem... Eu tive alunos que filmaram anotações no caderno e explicaram, foram filmando as anotações usando o celular, filmaram as anotações no caderno e com o áudio da própria voz, eu explicando como é que resolveram a questão. Eu tive alunos que fizeram slides e daí fizeram a explicação, organizaram o raciocínio com slides, explicaram por slides. Eu tive alunos que usaram planilhas, né? Esse semestre eu não vou, como vocês já vão ter a prova online e provavelmente para fazer a prova online vocês vão ter que fazer o uso da calculadora financeira fortemente para vencer a prova online em 60 minutos. Não vou ter a obrigatoriedade de usar a calculadora no vídeo. Então, teve alguns alunos que usaram planilhas e daí se filmaram ali mexendo nas planilhas, mostrando a programação das planilhas, de como resolveram a questão. Tive alunos que se filmaram resolvendo a questão num quadro branco. Tive alguns alunos assim. Tive alunos que recortaram, ficava bem bonitinho até. Eles filmaram numa mesa, assim, fizeram alguns recortes de fórmulas, né? Iam juntando as fórmulas e os passos, assim, tipo uma apresentação com papeizinhos. Eu tenho um desses vídeos que eu vou postar para vocês lá no Moodle, no tópico certo. Então, tem 1001 tentativas para vocês fazerem os vídeos. Podem usar a criatividade de vocês. A única obrigatoriedade é resolver a questão que foi dada e se apresentar nos primeiros minutos de vídeo. Isso aqui eu não sei se eu já respondi, mas nos questionários, esses que vocês têm que acertar 90% são em tentativas ilimitadas. Nos questionários, não é apenas uma tentativa. Vocês têm tentativas ilimitadas e nas provas vocês têm 3 tentativas. Como que tem que gravar o vídeo? Como eu falei, vocês vão ter que gravar vocês em algum momento, né? Então, vocês podem usar, por exemplo, isso eu vou colocar lá nas ferramentas de ensino. Vocês podem usar o Canva, que tem uma versão gratuita, e gravar a si mesmo, fazendo sobre slides, né? Vocês podem gravar a si mesmo no início, se apresentando e editar isso e juntar com outro vídeo de resolução. Eu tive alunos que simplesmente pegaram o celular, fizeram uma questão numa folha, filmaram a si mesmo, oi, eu sou fulano, eu vou resolver essa questão. Viraram o celular para a folha de anotações deles e explicaram ali, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo, usar essa fórmula e deu, entendeu? Ficou claro que ele sabia fazer, ficou clara a resolução. Então, vocês não precisam contratar um estúdio de gravação, não é nada disso. Vocês não precisam comprar nenhum aplicativo, podem usar só as ferramentas gratuitas. Não tem nenhum desconto se vocês usarem... Eu indiquei algumas ali que não aparece banner nenhum na tela, mas se vocês forem usar uma ferramenta que tem algum banner, alguma coisa, algum logo, não tem nenhum problema, não tem nenhum desconto disso. E é isso. E uma vez gravado o vídeo, vocês têm que fazer o upload... Isso vai ter as instruções lá, tem que fazer o upload para o YouTube como vídeo não listado. Se vocês quiserem fazer público, podem fazer, é critério de vocês. Como vídeo não listado para a gente poder assistir pelo YouTube. A gente não tem como... são muitos alunos, então não dá para a gente fazer o download dos vídeos. Eduardo,
Recomenda comprar, não precisa comprar a calculadora. Então, você tem um aplicativo lá em ferramentas de ensino, eu coloquei lá qual seria o aplicativo que tu instala no telefone, no smartphone, e daí tu usa a calculadora na tela, assim. Claro, tu vai ter que usar a tela, né? Mas é só para digitar ali as coisas, é bem tranquilo, tu não vai ser cansativo. E se tu prefere papel, a gente vai falar um pouquinho das apostilas. Eu recomendo, então, que tu imprima as apostilas e use o celular para ver os vídeos que tem no meio das apostilas e como calculadora. Tem grupo no WhatsApp. Então, nos últimos semestres, a gente teve um atendimento por WhatsApp que a gente está cancelando. Por que a gente está cancelando? Porque houve mau uso do grupo do WhatsApp. E houve mau uso em 2 sentidos, né? Primeiro, porque ele era um grupo simplesmente para organizar atendimento da monitoria, e ele estava sendo um grupo tipo, vocês têm a resposta da 3. Não era esse o objetivo, era um grupo para vocês terem um atendimento da monitoria, era um grupo para os alunos terem atendimento da monitoria e não estava sendo usado dessa maneira. Tá. Então, não era um grupo de conversa, entende? Era um grupo simplesmente para organizar o atendimento para que fosse atendido por um monitor. Então, isso não estava dando certo. E a outra coisa é que alguns monitores se sentiram desrespeitados pela forma que os alunos conversavam com eles, do tipo assim, o aluno chegava à meia-noite para ser atendido no WhatsApp e reclamava que não tinha ninguém para atender, porque não é um saque, entende? Não é um saque 24 horas, era um atendimento de monitoria. Então, como houveram esses abusos e como uma das razões para os abusos era a questão de ser anônimo, né? Porque tu entra no grupo do WhatsApp e a gente não sabe de que aluno está falando, né? E dentro do Teams, vocês vão entrar com o login URGS de vocês. Então, no momento que vocês entram com o login URGS de vocês, a gente tem essa expectativa que não existam esses abusos, ainda que vocês possam usar esse atendimento de forma muito semelhante ao WhatsApp, porque vocês podem instalar o aplicativo Teams no celular de vocês, né, e chamar o monitor para conversar no privado e ter um atendimento muito semelhante ao que vocês teriam no WhatsApp, só que não vai ser anônimo. O monitor vai ter acesso ao nome de vocês, né, o cartão e o nome de vocês, como vocês estão registrados na universidade, e havendo abusos, daí a gente pode, por ser uma ferramenta da universidade, o Teams é uma ferramenta da universidade. Se houverem abusos e desrespeitos, a gente pode, inclusive, acionar as instâncias da universidade para combater isso. Então, é por isso que a gente não está tendo o WhatsApp, porque o WhatsApp não deu certo e não nos dava essa segurança no respeito à equipe. Tem algum prazo para terminar os questionários e fazer a prova? Bom, o prazo que vocês têm, o mínimo, é todo o conteúdo está disponível. Hoje ele não está todo disponível, né? A gente só tem o conteúdo até juros simples. Então, eu ainda não postei o conteúdo de juros compostos. A prova online, vocês vão ter até alguns poucos dias antes do prazo final para entrega de conceitos, que eu não lembro exatamente agora quando é. Posso postar essas datas genericamente lá no Moodle, a data máxima para avaliação por vídeo, e a gente vai ter essas 2 datas, a data máxima para avaliação por vídeo e a data máxima para os questionários online, já sem opção de avaliação por vídeo. A avaliação por vídeo, ela necessariamente vai encerrar bem antes da avaliação da prova online, para a gente poder corrigir os vídeos e cumprir o prazo de entrega dos conceitos finais que a universidade coloca. A única forma de estar elegível à avaliação por vídeo é não errar nada na prova. Em uma das 3 tentativas, sim. Tu pode errar na primeira tentativa, pode errar na segunda tentativa, mas na terceira tentativa tem que estar dominado. Então, essa é a única forma de ser elegível a B ou A. Exatamente, somente gabaritando a prova. Em uma das 3 tentativas que tu vai ter, é que tu vai poder fazer o vídeo. Isso parece difícil agora, mas no que vocês chegarem lá no fim, depois de fazer todos os questionários com 90%, isso não vai ser tão difícil. Então, quais marcas de calculadora financeira? Então, se vocês quiserem comprar, não precisa, pode usar o emulador. Todo o nosso material está feito no HP12C. Não necessariamente ele é a melhor calculadora. Então, lá em ferramentas de ensino, vocês têm uma listagem das principais calculadoras. O professor Vili gostava muito da HP 10B2,
Mas a clássica mesmo é HP12C, que vocês têm que aprender a usar, né? Que se vocês forem trabalhar numa firma, tiverem numa reunião, numa coisa assim, enfim, num brainstorming, provavelmente alguém vai alcançar para vocês uma HP12C. Então, essa vocês têm que saber usar. Então, uma escolha muito pessoal. Vai ter um simulado para a prova? Então, vocês têm 3 tentativas. Uma delas, vocês podem se organizar para usar de simulado. Vocês têm... Se vocês fizerem, olha só, se vocês fizerem bem e vocês aprenderem bem a fazer todas as centenas de questões ao longo dos questionários, vocês não têm por que se preocupar com a prova. Vai ser uma única prova, 3 tentativas de basicamente a mesma prova. Provavelmente vocês vão ter um link para a primeira tentativa, para a segunda tentativa e para a terceira tentativa. Elas vão mudar um pouco. A primeira tentativa não vai ser a mesma que a segunda. Vocês, na verdade, vão ter uma tentativa, mas vocês vão ter 3 questionários, né? Fazendo um, vocês podem fazer o outro e o outro. E elas vão mudar um pouco, mas com base nos questionários que vocês fizeram no Moodle. Então, a data para fazer é quando eles abrem. Então, por exemplo, você já pode fazer o de conceitos básicos, já pode fazer o de juros simples, tu não pode fazer ainda o de juros compostos, porque ele ainda não abriu. Então, a data para começar a fazer é quando eles abrem. Tem que se organizar, então vão ser 10 questionários, né? Tu tem que se organizar para conseguir fazer todos eles a tempo de mandar o teu vídeo, se for o teu objetivo, TBOA, ou fazer a prova online. Então, não vou ter datas específicas, mas o material ele vai ser dado aos poucos, não vai ser como no último semestre. Nos últimos semestres a disciplina estava toda pronta, agora a gente está reformulando. Então, não vai ser como nos últimos semestres que vocês podem fazer todos no mesmo dia. Tu encontra dentro do card de cada tópico. Então, tenha disponível a apostila para conceitos básicos e para juros simples. E para fazer a prova de vídeo, tem que gabaritar a prova online, os questionários não valem nota? Sim, para tu se qualificar para avaliação por vídeo e TBOA, tem que gabaritar a prova online, em uma das 3 tentativas, vale a melhor nota. E os questionários, eles não valem nota, mas se tu não tirar 90% em cada um deles, tu não se qualifica. Vídeo de uma questão sendo resolvida por ti. Isso vocês vão ter vários vídeos lá nas apostilas, vocês têm... A gente já vai chegar nas apostilas, mas vocês têm vários vídeos de questões resolvidas por mim nas apostilas. E vocês podem também, se a professora resolve assim e ela acha que tá bom, então ela não... Se eu resolver assim, e vocês vão ver que eu não faço nada demais, então também deve estar bom. Então, vocês podem usar meus próprios vídeos como base do que vocês podem fazer. Se atingir 60% da prova, passa com C. Então, por um lado, facilita o C, por outro lado, a gente se colocou essa dificuldade para quem quer BOA. Mas se para C, fazendo 60% da prova, já tem C. E tem 3 tentativas para fazer 60%. Tipo assim, eu podia passar todo mundo também, mas vou colocar alguns obstáculos no caminho. O Excel vai ser bastante usado na disciplina. O Excel ele vai ser usado em algumas aulas para mostrar algumas coisas, mas ele não vai ser cobrado. Ele não é parte do conteúdo que a gente cobra da disciplina, né? Ele é uma ferramenta adicional. Como eu falei, a forma mais rápida de resolver as questões é pela calculadora financeira. E vocês, esse semestre, vão ter algumas questões que vão exigir o uso da calculadora financeira, que não existem ainda no material. Então, o material básico essencial é o uso da calculadora financeira. O Excel ele vai ser usado principalmente didaticamente para mostrar algumas coisas, mas não é a ferramenta principal de matemática financeira. Estão se sentindo perdidos? Vocês falem comigo, me chamem no Moodle, me chamem no Teams, para a gente resolver esse sentimento de vocês se sentirem perdidos, porque isso não é algo que eu almejo para vocês. Professora, nunca fiz um vídeo de YouTube. Esse vídeo de 5 minutos tem algum tutorial no Moodle ou no Teams que explique passo a passo? Ou eu mesmo procuro e pesquiso como se faz um vídeo no Google? Então, José, por que a gente tem uma avaliação por vídeo? Eu também nunca tinha feito nenhum vídeo e postado no YouTube até alguns meses atrás. A gente não aprende isso, né? Na faculdade, na escola. Apesar de ser uma habilidade muito importante nos dias de hoje, de se comunicar por vídeo, de saber fazer um vídeo, é uma coisa que vem cada vez mais sendo um diferencial, inclusive profissional, né?
mas não se explicam isso. Então, se vocês perguntarem, então a gente tem o fórum, como funciona isso, a gente pode ter um canal de dicas. No primeiro semestre a gente tinha um canal de dicas lá no Teams, que era sobre avaliação por vídeo, compartilhar experiências, isso e aquilo. Então, a gente aprende fazendo, né? Assim que nem vocês aprenderam PowerPoint, por exemplo, ou outras coisas, outras ferramentas digitais. Vamos falar das apostilas? Então, esse semestre eu mudei bastante a forma de apresentar o conteúdo para vocês. E eu não sei se vocês já viram isso antes, tá? Então, eu criei uma apostila. Então, não são slides, eu não estou usando slides, eu não estou usando vídeos compridos, eu estou usando essa apostila e dentro da apostila vocês encontram os vídeos, tá? Então, se vocês clicarem na apostila, vocês vão ver alguma indicação ali dos textos e vocês vão ver duas opções de olhar a apostila. Essa, se vocês quiserem imprimir, são 6 folhas. E essa aqui, se vocês quiserem ver na tela. A versão para imprimir, ela tem menos folhas do que a versão de ver na tela, né? Então, como a gente está aqui na tela, eu vou abrir essa aqui para vocês. Pronto, então tá. Então, aqui está a apostila Conceitos Básicos, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui, não é interessante vocês imprimirem tudo isso. Então, quando eu fiz a versão para imprimir, eu pensei em vocês, pensei no toner de vocês, pensei nas folhas de vocês, pensei no meio ambiente e fiz uma versão mais reduzida com menos páginas, né? Então, tá. Então, no meio da apostila, vocês vão encontrar alguns exercícios. Claro que em conceitos básicos, eles começam muito simples. À medida que a gente vai avançando no curso, eles vão sendo mais complicados. E ao longo do vídeo, vocês vão ter esses links aqui, ó. Já lá no início, ó, vocês têm um vídeo sobre, que não é meu, que eu peguei do YouTube, sobre história das moedas. Esse aqui eu não botei o link, vocês só tem um QR Code, mas se vocês pesquisarem no Google História das Moedas, Nerdologia, eu vou arrumar isso aqui para ter o link, vocês vão encontrar esse vídeo aqui. Não é um conteúdo da disciplina, né? É mais uma curiosidade. E ao longo da apostila, vocês vão ter esses QR Codes que vocês, por exemplo, se vocês imprimirem, vocês podem usar o telefone de vocês, a câmera do telefone de vocês para abrir o vídeo. Ou se vocês estão olhando na tela, vocês podem clicar aqui no link, ó. Podem clicar no link e abrir o vídeo, daí vocês vão ter o vídeo. Então, vocês têm esses videozinhos ao longo e vocês têm os espaços para fazer os exercícios, tá? Como vocês estão vendo aqui, é tudo muito resumido, né? É extremamente resumido. Então, a gente recomenda que vocês não só usem a apostila, mas também se aprofundem um pouco usando o livro-texto, que a gente já vai sortear um exemplar daqui a pouquinho. Certo? Então, essas apostilas, eu estou curiosa para saber o que vocês vão achar, o que vocês vão achar de estudar por elas. É uma coisa nova que a gente não tinha na disciplina. Então, eu quero saber depois, quero que vocês usem ali, lá no Moodle. Eu coloquei um arquivo. Então, lá no Moodle, aqui eu tenho um link que é para vocês mandarem para mim um feedback do que vocês acharam de estudar pela apostila. Eu gostaria muito que vocês tivessem a gentileza de dizer, serem sinceros no que vocês acharam da apostila, para eu poder fazer ajustes para as próximas apostilas, combinado? Digitem aqui combinado sobre a apostila aqui, falem combinado, para eu ter certeza que vocês ouviram sobre a minha necessidade de feedback de vocês. Samuel ficou encabulado? Opa, uma novidade, ó. Onde? Vamos descobrir como é que vai funcionar o sorteio hoje. O sorteio? Tem algum segredo, né? Tá, tinha um segredo para mostrar o livro e tal, né? Todo um... Não, tem. Esse aqui é o livro. Ele não está lacrado, porque ele já foi autografado pelo professor Ville. Ó, tá vendo? Ele já está autografado pelo professor Ville. Eu não autografei ainda, porque ele está aqui em casa, tá? Então, ele vai seguir para vocês autografado. Antes disso, eu quero compartilhar mais uma coisinha com vocês aqui do Moodle, porque senão vocês vão sair daqui brigando comigo. Que é esse questionário que vocês vão precisar fazer para poder abrir conceitos básicos, tá bem? Então, se a gente for aqui na aula inaugural, se vocês estão aí no computador, abram ali, vocês vão encontrar esse EX inaugural. Vocês têm que responder um questionário disso aí. Alguém já tentou responder. Deixa eu me colocar aqui como aluna fictícia.
Ó, então, vocês têm o exercício da inaugural. Quando vocês começam todos os exercícios, esse aqui é para 5 minutos, para vocês saberem como é que funciona uma tentativa com tempo, tá? E daí vocês têm alguns exercícios, que é só para vocês terem, garantirem que vocês compreenderam a ideia, né? Então, aqui pergunta, vou resolver com vocês isso aqui, tá? Vamos resolver. Então, vamos lá, se o Samuel entendeu. Vai dar resposta já? A gente Vou não dar dá resposta, porque, pensa bem, eles vão ter que ter assistido 1h e 13 minutos de vídeo para chegar nas respostas, então tá valendo. Então, vamos lá, Samuel. Vamos ver se o Samuel aprendeu. A qualificação para a prova online consiste em... Vamos lá, tempo. Deixa eu ver se eu vi. Não tenho a menor ideia. Não pode ser, né? Por exclusão, é. Gabaritar todos os exercícios online? Não tenho a menor ideia. Vamos ver se é isso. Não, é isso. Já perdi. Quanto que eu perdi? Tentar outra questão como essa. Tá. Não tem a menor ideia, não é. Não é? Não. 90%? 90%. Tem duas aqui que tem 90%. Médio ou aproveitamento 90% em cada um dos exercícios então, online. Por exclusão não pode ser. Por exclusão não pode ser. Tá muito óbvio. Eu acho que deve ser aceito. Então, gabaritar todos os exercícios online. Gabaritar todos os exercícios online. Yes. Opa! Com certeza você está super, hiper, mega qualificado, mas não precisa tanto, tá? Então, tá. O que é? Então, gabaritando certamente qualifica, né? Será que é o aproveitamento médio? Vamos ver. Quase, não é um aproveitamento médio. É, na verdade, exigido aproveitamento de 96% em cada um dos questionários online. Então, tentar outra questão como essa. Vamos lá, verificar. Pronto, essa é a resposta certa. Isso é para fazer a prova, né? Isso, para fazer a prova. Não para o B e para o A, né? É como me confundi. Não para o B e para o A. Eu quero tirar Vamos para a próxima questão. Vamos lá, os alunos estão acompanhando, me acompanhem aqui. Deem cola para o Samuel, que ele não está prestando atenção. Vamos lá. Uma vez obtida a qualificação, eu posso escolher um tópico da lista de opções elaborada pelos professores e produzir um vídeo? Eu posso escolher um tópico qualquer e produzir um vídeo? Eu já tenho um C, não preciso fazer mais nada se não almejar B ou A. Posso avançar para a prova online, onde terei 3 tentativas para atingir 60% de aproveitamento. Se eu obter 100% da prova online, posso avançar para a melhoria de conceito participando de uma avaliação por vídeo. E aí, é A, B, C ou D? Coloquem aí, alunos. É para passar com A, né? Eu acho que parece bom, né? Só um pouquinho, deixa eu só responder o Leonardo. Não, Leonardo, eu não vou criar nenhum grupo no WhatsApp e botar no Moodle. A gente vai usar só o Teams. Lá no Teams, ele é um grupo, né? É uma equipe. D, então eu tenho D, D, B, D, 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 vamos ver. Eu tenho maior votos para D, né? Pessoal, vocês vão... Pode avançar para a prova online. Então, posso escolher um tópico da... Não, depois da qualificação não tem avaliação por vídeo. Depois da qualificação, o que tem é a prova online. Então, não é isso aqui. Então, não é nem esse, nem qualificação, peraí, professora. Tem a prova online. Professora, não e não tem C ainda não, porque tem que fazer a prova para ter C e ter 60% na prova. Professor, tem uma dúvida. Não sei se eu entendi. Então, a gente tem uma qualificação, que é 90%, para depois poder fazer a prova, é isso? Para poder tirar C. Entendi? 90% em cada um dos questionários, para depois fazer a prova, para depois ter C. Depois ter C. Aí depois, mas se eu acertar tudo, nessa outra prova, eu posso fazer o vídeo. Isso, e ter BOA. Tá, agora muito bem. Estou entendendo. Que nota eu recebo se eu tirar 100% da prova online? Se eu acertar 100% das questões, que nota eu recebo? Quantos pontos eu recebo? Quantos pontos? Qual é o máximo que 10, ganha de pontos na prova online? Não é 10, só pode ser 10, porque 100% é 10. Não? Não. O quê?
Não é. Quanto que eu falei que valia no máximo? Vou botar aqui, ó. 7, 7, 7. Ó, tem várias pessoas prestando atenção, hein? O 6? máximo que... Eu achei que era 6. Não, 6, não. Se é para ser 6, não, Rosane, 7 não é B. 7 é quase B. 7 não é B? Desde quando? B. Hã? Eu botei 7 não é B, não tenho certeza. Blá, 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 blá. Prova online, até 7 pontos. Então, vamos ver se é essa a resposta. Não é 10. Eu não posso fazer de novo. Tem que arrumar essa questão aqui. Já perdi. Mas eu tenho já 3 tentativas. Já não vai poder avançar. Ixi, na verdade, acabou meus 5 minutos. Acabou meus 5 minutos e eu vou ter que começar outra tentativa. Viu? É isso que acontece quando acaba o tempo. Começa outra tentativa. Só cuidem lá na prova online que você só tem 3. Tá, esse aqui eu já sei, né? Ter um aproveitamento em cada um. Aqui a gente já viu que posso avançar para a prova online. Aqui a gente já viu que é 7. 7. Correto. E agora? Se eu tiver 8%... daí é assim, ó. Para isso eu vou usar aqui o 4. Peraí. Nós vamos ter que fazer conta agora já? Vamos ter que fazer conta agora. Agora a gente vai fazer conta. Vendo, né? Então, se vocês estão à prova online... Dá para enxergar? Dá, né? Tá pequeno, não sei escrever muito grande. Então, vamos lá. Se vocês acertarem de 0 a 60%, a nota da prova online é a nota da prova, tá? Se vocês acertarem de 60% a 100%, daí vocês têm que fazer uma continha, tá? Então, aqui, digamos, vocês têm 60%, vocês têm 6. A nota na prova online é a nota que é o número de pontos que vocês têm, basicamente. 60%, 6 pontos, 50%, 5 pontos, que não dá para passar, e assim por diante. À medida que vocês vão, e daí depois disso, vocês só vão no máximo 7, né? Então, quando chega aqui, a coisa muda. Então, quando chega aqui, vocês só tem 7 acertando 100%. E daí vocês se classificam para a prova online. Se vocês acertarem alguma coisa entre 60% e 100%, vocês têm uma nota entre 6 e 7. Tá? Então, entre 60% e 100%, vocês têm uma nota entre 6 e 7. Então, vamos lá. 8%. 8% é menor que 60%, né? Quantos pontos eu garanti na média final? Quanto vocês acham? Olha, se eu tivesse 10%, eu teria 1 ponto. Então, eu acho que se eu tivesse 8%, eu teria 0,8. Deixa eu verificar se é isso. É isso. Entende? E aqui está explicado como seria a conta. E, por fim, vocês têm que assinar aqui que vocês obtiveram informações de como funciona a atribuição de notas e conceitos e que receberam informação de que o atendimento de professores realizado pela Laboral Modulitinhos não existindo possibilidade de atendimento via e-mail ou telefone. Tá? Vocês têm que marcar, se vocês marcarem falso aqui e verificarem, a gente vai dizer que eu preciso que vocês marquem verdadeiro e daí vocês têm que voltar e marcar verdadeiro para poder prosseguir. Certo? E essa foi a tentativa. Muito bem. Sorte, hein? Valeu a pena essa 1 hora e 27 minutos. Então tá, meus queridos alunos, deixa eu colocar aqui o Francis Moreira Salles, depois eu tenho que assistir a gravação, né? Vou colocar aqui os monitores já foram embora, vou colocar aqui o Samuel, para a gente se despedir de vocês. Então, era isso. Vamos ter um ótimo semestre. Se sobrou alguma dúvida, coloquem lá no como funciona isso. Se tiverem encabulados para colocar no como funciona isso, coloquem, me chamem por mensagens no Moodle ou no Teams ou o professor Samuel. Mas o que não pode é ficar com dúvidas, tá certo? Combinado?
Então tá, vou colocar aqui para vocês para encerrar. Tchau, pessoal. Um abraço para todo mundo. E tchau, tchau.